Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar a segunda parte da história de Daniel. E vou fazer uma oração aqui. Ó Deus, que tudo que algum dia praticou magia negra no meu olho ou no meu cu, a sua carne tenha que ser cortada, um pedaço da sua carne, uma por uma vez que isso foi invocado no meu olho. Ainda que tenha que se cumprir 3 anos todos os dias e 24 horas cortando a carne disso daí. Senão não saem as maldições que eu invoco em cima de tudo que está envolvido com isso em nome de Jesus. Seja feito como eu mando em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos continuar. Eu já contei no outro vídeo, a história do profeta Daniel, referente à conspiração que fizeram contra ele, quando Deus, através do rei Dario, estava para colocar ele como o líder principal, Deus estava para colocar Daniel como líder principal acima dos 3 presidentes e dos 21 sátrapas que estavam abaixo desses 3 líderes aí. Mas foram esses 3 líderes que conspiraram contra ele e Deus matou todos eles, tá? Está registrado na Bíblia que todas aquelas cabeças que estavam envolvidas na conspiração, o próprio rei jogou todos eles na cova dos leões e eles foram todos estraçalhados. Mas aqui eu vou contar o começo da história do profeta Daniel. Vou contar, nessa segunda parte, vou contar a primeira situação que envolveu o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele era jovem, ele devia ter cerca de 15 a 20 anos de idade, provavelmente, quando ele era um escravo. Ele estava sendo levado cativo para a Babilônia, justamente no momento da decadência do Império de Israel. O reino de Israel não era um império, Na verdade eu falei império porque eles dominavam dentro do território deles como uma potência entre eles mesmos, Mas eles não eram um império que controlava o mundo. Eles eram apenas um país. Então o reino de Israel caiu e uma grande desgraça se instalou sobre eles, porque quando Nabucodonosor veio conquistando todas as nações, na verdade destruindo, ele naquela época não se conquistava, na verdade até nos dias de hoje também acontece isso, mas ele não conquistou apenas trocando a bandeira do reino, ele chegou lá e destruiu tudo e levou o que ele queria para a Babilônia. E o reino de Israel foi completamente destruído e arrasado, e o local, eu acredito que nem foi utilizado, eles nem aproveitaram o local, eles apenas pegaram pessoas como cativos para levar para a Babilônia e arrasaram a cidade inteirinha, levando as coisas preciosas que tinham ali dentro. E aí o que aconteceu? O tal do Daniel, assim como outros homens, como registra a Bíblia, eles foram pegos, foi selecionado pessoas que eram do interesse do Império da Babilônia, colocar eles como funcionários daquele reino ali. Significa que as pessoas que aos olhos deles agradaram, dentre os cativos que eles levaram, eles aproveitaram tudo aquilo ali para ser de serviço da Babilônia, E Daniel, assim como aqueles que foram eleitos para essa função, eram todos escravos, Eles estavam sob grande humilhação, E completamente arrasados, por aquele império que controlou, Eles não estavam como beneficiários, eles estavam como escravos. Mas Deus fez com que uma grande virada acontecesse para Daniel justamente por causa disso. Porque da posição completamente humilhante de escravos, e de pessoas à mercê de serem destruídos e até mortos por aquele império, eles na verdade foram selecionados para uma alta posição, Eles se tornaram funcionários do rei,
né? Por quê? Porque foi feita uma eleição e eles testaram que aquele Daniel, tá? E também Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram os caras que estavam próximos a Daniel, aquelas 4 cabeças ali, eles conseguiram testar eles e ver que eles tinham muita inteligência, muita sabedoria, tá? E o texto diz que foi Deus que deu a eles este dom. Deus incutiu dentro deles e destinou eles para que eles tivessem uma capacidade fora do normal, para justamente eles estarem sendo beneficiários naquela situação destruidora que veio sobre Israel, tá? E quem foram as pessoas que foram destruídas? Para eu dar um exemplo para você, é o seguinte: todas aquelas coisas que estão escritas no dossiê parte 1, no dossiê parte 2, no dossiê parte 3, né, essas coisas que eu denuncio nos vídeos, que eu denuncio nos posts do caso Monique Moraes, aquelas pessoas que foram mortos, tá? Eles foram mortos a fio da espada, matou-se muitos deles, tá? Tem um livro da Bíblia Católica que registra uma situação do Império de Samaria, né, que era o pessoal mais próximo das obras que eu mostro nos dossiês parte 1, parte 2, que mostra o que acontece dentro das igrejas, tá? A prática desde a associação com crime, a inveja, adultério de mulheres, né? Eles eram mortos todos os dias o imperador Senaqueribe matava eles e as carcaças deles eram jogadas no meio da rua, tá? Sem que ninguém os enterrasse, para se cumprir as profecias que Deus fazia, tá? E no caso Nabucodonosor, quando ele entrou ali para dominar, ele encontrou resistência. O Império de Israel resistiu, ele matou tudo o que ele pôde. Ele matou e destruiu as cidades, ele acabou e arrasou completamente com Israel. E levou alguns cativos com ele, tá? Ok? E Daniel, vindo dessa situação tão humilhante, tá? Ele se tornou um dos funcionários, porque foi testado a pessoa dele dentro dos moldes em que o rei queria agregar algumas pessoas para fazer parte dos interesses dele, e ele aproveitou algumas pessoas, e era do propósito de Deus que Daniel estivesse nessa posição, tá? Significa que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, você está vendo esse pessoal dos canais cortes, esses canais cortes, inteligência, aquele pessoal do grupo jovem, esses bandidos que praticam satanismo. Quando Deus destruiu a Israel, vamos colocar bem claro aqui, acho que esse cagalhão que está encostando o cu no meu olho não entendeu. O objetivo de Deus era justamente destruir isso daí. Você consegue entender? Consegue entender? O objetivo de Deus era... a Bíblia diz que eles eram até trucidados, entendeu? O objetivo de Deus... Quando Deus anunciou a vinda de Nabucodonosor, falou assim: olha, eu vou trazer para cima de vocês um povo que até o rosto deles, só de vocês olharem para a cara deles, vocês vão se borrar inteiro. E eles vão fazer picadinho de vocês. Consegue entender? Preciso colocar aqui essa parte. Antes, ou seja, depois de muito tempo, consegue entender? Alguns anos depois de muita desgraça que Deus fez cair por um bom tempo em cima daquele território ali, de invejosos, avarentos, trapaceiros, mentirosos, ladrões, plagiadores, caluniadores de plágio, que pagavam para foder a mulher dos outros, entendeu? Que praticam todas as obras que esses animais que encostam o cu no olho praticam. Nabucodonosor estraçalhou tudo aquilo ali, porque era uma profecia do próprio Deus. Deus já tinha avisado: eu vou matar vocês, eu vou estraçalhar vocês. As mulheres de vocês, os pedaços das mulheres de vocês vão ficar no meio da rua. Está escrito lá. Tá? O que sobrar das mulheres de vocês vai ficar no chão. Então o objetivo de Deus era estraçalhar eles, acabar com eles, pisotear eles. E sobrou um resquício de pessoas, tá? Que era justamente o resquício do resquício daquelas pessoas, de nada daquelas pessoas ali que praticaram todas aquelas obras. Que era como se fossem os netos daquelas pessoas, daqueles criminosos, daqueles assassinos, daqueles satanistas, daqueles invejosos, daqueles ladrões, daqueles espoliadores, trapaceiros. Era Daniel,
Daniel e aqueles rapazinhos ali que não estavam envolvidos com nenhuma das pilantragens de tudo aquilo ali. Ok? Eles nasceram depois de tudo aquilo ali. Você veja que o profeta Jeremias, Deus chegou para ele e falou assim, ó, não tenha filhos com as mulheres de Israel, porque se eles nascerem, certamente eu vou matar eles. Eles vão morrer de fome e eu vou matar eles e as mães deles. Então o profeta Jeremias, né, ele já sabia que Deus não queria que ele tivesse filhos, porque naquela época juntou com uma mulher e ia ter filhos. Ia vir a desgraça e ia destruir tudo aquilo ali. Então o profeta Jeremias teve que ficar sozinho para não acontecer isso daí. Então foi muita humilhação, fora as humilhações que o profeta Jeremias passou no meio daquele pessoal. Foi uma humilhação tão grande que foi até o tempo em que ele estava velho ainda profetizando, tá? E aqueles animais ali, invejosos, mentirosos, trapaceiros, ladrões, passando a perna nos outros. E o profeta Jeremias disse assim, chegou para o principal dele, o indivíduo que encostava mais o cu no olho dos outros, falou assim, olha, Deus vai fazer com você uma grande desgraça, entendeu? E se você, agora, você vai ter que se entregar para o rei da Babilônia, tá? Se você chegar para um indivíduo, preste atenção, se você chegar para um cagalhão que encosta o cu no olho e falar assim, ó, você tem que dar o cu, você tem que dar o cu para os donos do Google, tem que dar o cu para os donos do Google, você tem que dar o cu para os líderes do Facebook, e você tem que dar o cu para tudo isso daí, para poder as coisas ficarem boas para você. Claro que eles vão fazer. Você acha que eles não vão fazer? Esses indivíduos matam são eles que matam e destroem por causa dessas empresas, consegue entender? Não. Se eles fizessem uma sociedade com o rei da Babilônia naquele momento em que o profeta Jeremias disse, significa que eles iam perder tudo. Eles não iam ter nada, não ia ter benefício, não ia ter porra nenhuma para eles. Só que eles não iriam ser mortos. Né? Então, não iria ser mortos. Então eles tentaram uma investida contra o rei da Babilônia. Eles resistiram. Ao terem resistido, o rei da Babilônia falou, já que eles resistiram, agora eu vou matar todos eles. Então é isso daí, tá? Consegue entender? Então, o objetivo de Deus era justamente matar tudo que encosta o cu no olho dos outros, né? Tá bem claro nas profecias, tá? Ok? Era isso daí. Então, primeiro Deus matou até não sobrar nada. Deus picou realmente todos eles mesmo, toda aquela geração todinha, até que do remanescente saiu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Que eram as pessoas que não se misturaram com nada daquilo ali, como o profeta Jeremias. E aí o que acontece? Agora a gente vai continuar. 12 minutos, perdi tanto tempo para explicar isso. O que aconteceu num dos momentos em que Daniel já estava trabalhando como um dos funcionários de Nabucodonosor? Estava Nabucodonosor, os seus principais, mais uma casta ainda abaixo. E ali abaixo disso daí, juntamente com isso daí, estava trabalhando Daniel como um funcionário, sei lá, ó, ele provavelmente era um funcionário de administração, ou ele era um funcionário de representação social, ou ele era um funcionário de algum cargo que dependia a tomada de decisões, tá? Ele estava envolvido com a participação do reino, tá? Mas ele era um funcionário de Nabucodonosor, né? Para Nabucodonosor ele não era um descendente de Israel, um descendente da dinastia de Deus, de Moisés, nada disso, ele era apenas uma pessoa que estava ali. E aí aconteceu o seguinte, o que aconteceu? O rei teve um sonho, tá? 14 minutos. O rei teve um sonho. E o sonho era o seguinte: ele viu uma estátua com uma cabeça de ouro, um peitoral e os braços de prata, o cinturão até os joelhos de ferro, de bronze, e as canelas e os pés de ferro, e os pés de ferro misturado com barro. Foi isso daí exatamente que ele viu. E quando ele viu, ele sonhou, foi um sonho que o Nabucodonosor, que era o rei principal, o cara que sentava na cadeira máxima lá,
ele teve esse sonho. E ele ficou abismado mesmo, porque foi um sonho assim que foi uma visão, né? Ele viu realmente assim alguma coisa bem clara diante dele e ele entendeu bem o que foi mostrado para ele, mas ele não podia interpretar o que significava aquela coisa ali, o que significa isso daí, né? O que significa essa visão? E o Nabucodonosor, ele não acreditava em Deus, ele provavelmente até sabia que Deus existia, mas ele não tinha assim, talvez a ideia de que foi Deus que deu uma revelação para ele. Talvez não imaginava que foi Deus que deu uma revelação para ele, ou talvez ele até acreditava, poxa, Deus me deu uma revelação, né? Aí ele falou assim, olha, vou procurar os sábios, os encantadores e os especialistas daqui da Babilônia, que são caras que eu financio com milhões, eu coloco milhões na mão de cada um deles, tá? Para me interpretar este segredo. O que eram os sábios e os encantadores da Babilônia? Eram astrólogos, astrônomos, matemáticos, físicos, cientistas, praticantes de magia negra, de encostar o furingo no olho dos outros. Tinha muito isso, tá? Tinha muito isso ali. Todo tipo de ciência espiritualista, ciência humana, conhecimento, tudo. Ele tinha do melhor, do mais alto mesmo, tá? Alquimistas, tá? Que é a prática de magia negra, tá? A alquimia é a mesma coisa que magia negra, tá? Tinha tudo isso ali com ele ali. Os caras que entendiam de todo tipo de segredos envolvendo demônios, envolvendo todo tipo de merda, desde todo tipo de merda até coisas assim, de cunho contábil, assim, que trabalha com números e com matemática, ciências exatas. Estava ali com ele. E o tal do Daniel? Não tinha nem faculdade. Daniel não tinha faculdade, não era formado, não tinha diploma, nunca ninguém ensinou nada para ele. Inclusive quando ele foi escravo, provavelmente até perdeu os pais dele, né? Não tinha ninguém com ele que ensinou nada para ele. E o rei Nabucodonosor chegou até estes homens tão importantes e falou assim: olha, eu tive um sonho assim, assim. Vou falar o mais rápido possível, tá? Pra gente fechar em 20 minutos. Se eu quiser fechar em 20 minutos, se eu quiser eu fico aqui até 30 minutos. Eu vou fechar mais rápido porque meu computador tem pouco espaço, tá? Mas se eu quiser eu fico aqui até amanhã falando. Aí o que acontece? Ele chegou para os caras principais, tá? E falou: olha, eu quero que vocês me interpretem esse sonho. E os caras prontamente se colocaram para interpretar o sonho. Então ele esperou o tempo em que vocês interpretem. Eu quero uma resposta de vocês. Olha, dá um tempo pra gente que a gente vai fazer uns cálculos aqui. Realmente foi interessante, mas a gente não teve assim nenhuma resposta imediata. Os caras provavelmente pediram alguns minutos para ele para poder se consultarem para interpretar o sonho. Cada segundo que esse bandido está encostando a boca no meu cu seja pedaços de carne desse animal amputado. Eles provavelmente até pensaram isso, daí pra gente é moleza. Vamos tentar descobrir aqui. O ouro, o que significa ouro, o que significa prata, né? Eles tentaram de todas as formas. O que significa uma estátua? O que significa... Os indivíduos que encostam, que é essa parte boa que ia chegar. Os indivíduos que encostam um furingo no olho e falam: peraí, deixa que a gente vai fazer, peraí. Ouro, prata. Pô, presta atenção, você veja que foi necessário. Presta atenção, tá escrito. Vou ter que adiantar aqui a história por causa do cagalhão encostando o cu no meu olho. Foi adiantado na história que os caras mais sábios do mundo tentaram interpretar. Presta atenção. E não conseguiram. Eles não conseguiram. Foi preciso uma pessoa ser chamado, tá? Que ele interpretasse o coisa. Mas esse cagalhão que está encostando o cu no meu... Pera aí, o que significa? Ouro, prata, o cagalhão está lá interpretando. Só uma coisa que eu ia falar aqui. Se ele interpretasse errado diante do Nabucodonosor, ia acontecer com ele o que aconteceu com todos os caras que estavam ali. Ia cortar a cabeça dele.
ia matar ele por ter enganado o rei, né? Porque todo pilantra tem sempre uma boa lábia para levar alguém. E o Nabucodonosor já tinha arrancado a cabeça de muita gente que tentou fazer ele de babaca. Entendeu? Consegue. Muitas pessoas tentaram fazer aquele rei de babaca ali, ó, perderam a cabeça. Consegue entender? Presta atenção. Sim, o que significa ouro, prata, bronze, né? Aqueles indivíduos que tem os furingos todo inchado no seu olho, entendeu? Eles estavam ali tentando interpretar, né? Então, aqueles imbecis, aquele monte de freudiano burros, entendeu? Aqueles satanistas imbecis, eles tentaram de todo. Pera, o que significa o ouro? Pronto, eles fizeram várias anotações ali. Mas eles pelo menos tinham vergonha na cara e falaram assim, ó, se a gente enganar o rei, ó, se a gente jogar aqui é um dado impreciso, se a gente jogar essa informação na frente do rei aqui, não, diz pra ele, o ouro significa, ó, um cagalhão que encosta o furingo no olho deve ter falado assim, o ouro significa riqueza, significa bens preciosos, a prata já é um metal inferior, né? E já o bronze é um metal forte, não sei o que, provavelmente o cagalhão foi lá e fez várias, o cagalhão que encosta o cu no seu olho. Ele foi lá e fez várias anotações e apresentou. Quando os outros foram ler, perguntaram, peraí, vamos ver isso aqui, cara. Se a gente passar a informação para ele errada, a gente vai ter que prestar conta disso aqui. Mas a gente interpretou, pronto, a gente resolveu o problema. O cagalhão que encosta o furingo no seu olho. Não, filha da puta. Alguém assim que tem um pouco mais de experiência com o rei falou assim, não, filha da puta. Se você entregar isso aqui pra ele e não for a verdade, vai arrancar a sua cabeça, seu babaca. Entendeu? Seu bunda mole. Você está acostumado a encostar esse furingo no seu olho em alguma pessoa que não pode dar uma machadada no meio do seu olho. Você não sabia? Se você faz isso com ele vai arrancar o seu olho, seu babaca. Entendeu? Então, com o rei Nabucodonosor não podia folgar desse jeito. Por exemplo, se fosse comigo, o indivíduo encostasse o cu no olho de alguém, eu ia arrancar o olho dele, ó, eu ia arrancar o olho dele rasgando milhares de vezes. E ele ia ficar trabalhando para mim sem o olho. Consegue entender? Para avisar, ó, se fizer de novo, vou arrancar o seu outro olho. Consegue entender? Então, o rei Nabucodonosor ele não aceitava ser feito de babaca. Tá? E o que aconteceu? Os caras chegaram a todo tipo de conclusões. Olha, dá mais um tempo para a gente tentar interpretar. Aí o Nabucodonosor, peraí, poxa, como vocês não conseguiram interpretar? Aí, poxa, a gente não está conseguindo interpretar. Mas vocês não têm alguma resposta? Sim, a gente tem alguma resposta aqui, mas ainda não é a resposta do enigma. Tá? Não, a gente não conseguiu descobrir qual é a resposta do enigma. Aí o Nabucodonosor falou, aí um cagalhão que encosta, dá o significado assim mesmo, dá assim mesmo. Aí o Nabucodonosor falou assim, olha, vocês já sabem o que acontece com quem tenta me fazer de babaca, não é? Aí eles se cagaram todinho. Tá bom. Aí que o cagalhão que encosta o cu no olho dos outros se borrou todinho, tá? Ok? Preste atenção. Aí, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor, cada segundo que esse rabo sujo está encostando no meu olho, seja pedaço de carne deles amputado em nome de Jesus. Cada segundo que eu meti a mão no olho, seja um pedaço de carne desse cagalhão amputado. Aí o que acontece? O que aconteceu? O Nabucodonosor, quando eles chegaram e falaram assim, olha, infelizmente, ó rei Nabucodonosor, nós não conseguimos descobrir o que significa esse sonho. Não conseguimos mesmo. Absolutamente nada conseguimos, tá? E eles ainda falaram, ainda reconheceram da seguinte forma, a interpretação que o rei quer, nem sábio, nem encantadores, nem ninguém neste mundo pode interpretar. Eram os maiores encantadores, sábios, cientistas, tá? De todo mundo, nenhum deles pôde interpretar. Estão invocando bem forte aqui no meu olho. Eu já falei, tá? Se Deus me der a oportunidade igual um ditador, eu vou rasgar o olho desse bandido. Cada segundo que ele encostou no meu olho, eu vou rasgar o olho desse filho da puta até não sobrar nenhum pedaço da carne dele inteiro. Eu vou cortar ele dos pés até o pescoço, pedaço por pedaço, cada vez que ele encostou o cu no meu olho. Vou fazer picadinho desse indivíduo. E aí, os caras afirmaram, nem sábio e nem encantador pode interpretar o sonho do rei. Eles falaram. O rei ficou irado, tá?
O texto diz que o rei ficou irado com isso. Como é que vocês não podem interpretar um sonho que eu tive? Nós não podemos. Eles não puderam, tá? Eles não se atreveram a enganar o rei, porque eles já sabiam que se enganasse eles iriam para o espaço. Mas aí o rei falou assim, o rei falou mais ou menos isso aqui, que só quem fala sou eu. Ele falou assim, olha, eu financio vocês com milhões em dinheiro. Eu coloco milhões na mão de vocês para que vocês me interpretem segredos e me deem resposta. Vocês têm consumido milhões. Eu pago milhões para vocês só para vocês fazerem isso. E quando aparece um enigma, vocês não podem me interpretar. Certamente vocês vão morrer por isso daí. Mas, ó rei, mas nós não podemos interpretar. Eu não quero saber. Vocês não puderam interpretar o sonho. Eu vou matar todos vocês. Foi isso daí, tá? Isso daí está escrito ali. E o cara realmente ele ficou indignado, porque ele se sentiu completamente frustrado de ter tido um sonho, tá? E ele entendia que aquilo era uma revelação, tá? E ele precisava ter o significado daquele sonho ali. Ele precisava ter a resposta daquilo ali e não ficar com aquilo frustrado. E ele ficou com tanta raiva que foi pouco para ele querer matar todos os sábios. Ele ia matar todos. Todos tinham uma quantidade grande, tá, de indivíduos que encostavam um furingo no olho dele, tá? Encostavam um furingo no olho dos outros. E claro, você veja que é uma coisa boa, tá? É claro, porque presta atenção, no texto ali não está dizendo que eles encostavam o cu no olho dos outros, eram sábios encantadores, tá? Mas, por exemplo, se fosse eu o ditador e eu tomasse posse do reino, por exemplo, como aconteceu na queda da Babilônia, só abrindo um parênteses aqui, aconteceu a queda da Babilônia. Aí entrou o rei Ciro e o rei Dario, não foi? Se eu sou este imperador que entra depois de um império que tem bandidos que encostam o cu no olho dos outros, eu já entro matando tudo isso daí. Você sabe que os imperadores, quando tomam posse de um império, eles desarraigam daquele império tudo aquilo que é hostil aos olhos deles, né? Eu certamente mataria tudo que encostou o cu no olho dos outros. Eu não digo nem que mataria, eu pegaria cada um deles, eu faria até, por exemplo, o Hitler, né? Ele matou 6 milhões de pessoas. Eu certamente não perderia a oportunidade de amarrar um indivíduo desse num tronco e rasgar o olho dele milhares de vezes, tá? Ok? Eu faria um estrago muito pior. Ok? O que aconteceu? O rei Nabucodonosor quis matar todos os sábios, ia matar todos eles, até que o bochicho chegou até Daniel, tá? Porque o Daniel fazia parte daquela casta ali, sim, ele também fazia parte da casta dos sábios, tá? E dos encantadores. Então a informação chegou até ele e falou: o que está acontecendo aqui? O rei vai matar todos os sábios e todos os encantadores. Só que o lance é o seguinte, Daniel estava um pouco abaixo disso daí, tá? Sim, o Daniel ele não fazia parte da casta dos caras que estavam ali diante do Nabucodonosor, mas ele também representava a casta dos sábios, então ele iria ser morto também, tá? Ele seria morto junto com todos aqueles vagabundos ali, tá? É claro que talvez não eram vagabundos, mas provavelmente 50% de indivíduos ali encostavam o cu no olho dos outros, tá? Aí o que Daniel falou assim? Ele chegou e falou assim, ele pensou, o que Daniel pensou? Ele falou assim, olha, eu sei que tenho o dom de Deus, eu tenho um dom de Deus, e Deus tem me dado a capacidade de entender as coisas. Mas eu realmente não sei que sonho é esse daí, então eu não posso dizer o que é. Ele não sabia o que era. E qual a resposta e o significado deste enigma. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Deus que Deus me revele. E se Deus me revelar, então eu dou a interpretação do sonho. Se Deus não revelar, então não posso fazer nada. Então Daniel se apressou, sabendo que ele tinha, assim, que ele era profeta e que havia alguma coisa na parte de Deus nele. Ele foi e se apressou com um dos criados e falou assim, olha, você
avise lá, faça uma informação chegar até o rei, que ele deu prazo para mim de um dia, até o dia seguinte. Vai passar esse dia aqui e vai chegar o próximo dia. E eu vou pedir a Deus que me revele o mistério que ele procura. Se isso não acontecer até o final desse dia, que fique por conta dele fazer o que ele quiser, mas que ele me dê até o final desse dia aqui, no dia seguinte eu vou me apresentar diante dele com a resposta. Aí o cara, tá bom, o cara se apressou porque iria matar todos eles, e aí o cara foi lá até o rei, rei Nabucodonosor, eu tenho uma informação para o senhor a respeito do enigma que o senhor falou. Aí qual é? Uma pessoa aqui se apresentou com uma interpretação para esse sonho. E ele disse que até o final dessa noite ele vai tentar interpretar este sonho que o senhor dê para ele até o dia seguinte. E no dia seguinte ele vai se apresentar com a resposta para você. Que o senhor espere ainda um pouco antes de matar todos os sábios encantadores da Babilônia. Aí o rei falou, tá bom, eu vou esperar então. Eu vou esperar porque eu quero a interpretação. Foi essa uma das coisas. Aí eu gostaria de falar mais, mas a gente está aqui em 30 minutos, tá? Então eu vou deixar por aqui. Qualquer coisa eu falo na terceira parte da interpretação. E uma coisa que eu quero falar agora falando sobre mim, tá? Jorge, se você fosse Daniel e interpretasse o sonho e o imperador mais alto do mundo, né? Um ser humano que controla todo mundo, dissesse que ia matar tudo, ia matar todas as pessoas por causa da não interpretação de um sonho, e eu pudesse interpretar, eu faria um acordo com este imperador. Se o senhor matar tudo que encosta o cu no olho dos outros, e que encostou o cu no olho dos outros, eu dou a interpretação do sonho. Ok? Aí sim eu faria um acordo diferente. O senhor vai tirar da Babilônia tudo que encosta o cu no olho dos outros. O senhor vai matar tudo que algum dia encostou o rabo no olho dos outros. Mas eu, gente, se o próprio rei ainda falasse assim, ó, quem encosta o cu no seu olho sou eu. Então, isso. O senhor vai pegar um outro funcionário e colocar no seu lugar, e o senhor vai ser morto no lugar disso daí. Nada que encostou o cu no meu olho vai ficar inteiro, senão não vou interpretar nada. Esse seria o meu acordo. Eu faria um acordo semelhante a esse no caso de Daniel. Ok? Mas o Daniel era o cara que iria interpretar. Ele pediu a Deus. E aí o que ia acontecer? Ele pediu que Deus revelasse para ele o tal do segredo, tá? Que ninguém pôde interpretar. Ok?